Vamos lá, muito bem, pessoal. Bem-vindos de volta aqui à nossa disciplina de Teoria do Direito 2. Essa será a nossa última aula, que eu prometi para vocês que eu faria uma gravação. E hoje também é feriado em Salvador, né? Então, a gente deixa essa aula para encerrar o semestre em relação ao conteúdo. E eu também aproveito para fazer uma recapitulação sobre a nossa terceira avaliação, e para esclarecer melhor o texto referente à avaliação, aprofundar um pouco mais os conceitos abordados nesse texto, vou aproveitar para fazer uma breve introdução sobre o conceito de tópica, né, de interpretação tópica de um texto constitucional, porque, lembrando, nós fizemos uma análise do pós-positivismo, né, do que a perspectiva pós-positivista tem a contribuir para a gente. E o pós-positivismo é um termo que abarca muitas coisas, é uma área muito ampla. Eu selecionei para vocês um exemplo bem precioso para a gente, né, que é a contribuição de Konrad Hesse, que tem assim um grande impacto na forma da gente pensar a hermenêutica constitucional. Então, também ao final da aula eu vou dar um exemplo assim de aplicação dessa teoria à interpretação da Constituição. Vejam vocês, gente, que a nossa terceira avaliação, né, vocês já tiveram acesso a esse texto que eu coloquei na última aula, né, vai ser a partir desse texto clássico, a Força Normativa da Constituição. Eu quero que vocês façam um texto, pode ser um texto curto, tá? Não precisa ser uma coisa muito extensa, em uma página ou duas páginas, vocês conseguem, assim, fazer essa síntese e apresentar uma dissertação, tá? Então, vocês podem escrever sinteticamente, e vocês podem fazer de forma individual ou em dupla, enviar para o e-mail até o dia 15, tá? O meu prazo para entrega das notas é até o dia 20 de dezembro, tá? Então, eu dou o maior prazo possível para vocês entregarem essa última avaliação, tá? Qualquer dúvidas, podem me mandar e-mails, e também verifiquem aí, caso no Drive, onde eu coloquei as notas, né, não esteja lá a nota de você, me mande um e-mail, talvez eu tenha aí, não tenha localizado a sua avaliação, a gente pode, às vezes, acabar encontrando alguma coisa que ficou perdida pelo caminho, tá bom? Então, observem esse prazo que é final, e eu sei que é importante para vocês a nota, o resultado dessa disciplina para o futuro de vocês, tá? Então, eu já vou, assim, contribuir com essa última aula para o sucesso de vocês na nossa avaliação, porque eu vou revisar aqui o conceito de força normativa da Constituição que a gente discutiu na aula passada, tá? Eu já tinha mencionado para vocês, né, já trouxe esses slides antes, né, a ideia de que a Constituição possui uma pretensão de eficácia. O que isso significa? Né? Que diferente de como era a moda no século XIX ou até mesmo em boa parte do século XX, em que muitos autores diziam que uma Constituição seria apenas assim uma carta de intenções, somente um documento político ou uma declaração de aspirações, de desejos, mas não uma norma jurídica a ser efetivamente aplicada. Konrad Hesse é um autor que defende, né, essa força normativa da Constituição, de que a Constituição é sim uma norma, é sim parte do nosso direito positivo, portanto, ela é de cumprimento obrigatório e ela é relevante para o funcionamento do Estado. Agora, uma Constituição, claro, ela tem diversos desafios
que são desafios diferentes da aplicação de um código civil ou mesmo de um código penal, porque a Constituição ela traz diversos elementos políticos e o seu cumprimento muitas vezes não é tão simples como o cumprimento do Código Civil quando um juiz lida com um litígio entre dois particulares, especialmente porque muitas vezes fazer valer a Constituição é exigir do próprio Estado uma conduta específica, né? Então, isso torna muito mais complexa a exigência do cumprimento da Constituição, tá? De se tratar a Constituição como uma norma positiva. Hess destaca no seu texto, então, que a Constituição adquire força normativa na medida em que ela logra realizar essa pretensão de eficácia. Quanto mais a Constituição efetivamente é cumprida, quanto mais exemplos nós temos na nossa vida da Constituição fazendo diferença nas nossas vidas, nas vidas das pessoas, no funcionamento do Estado e da administração, mais a Constituição adquire força normativa. Então, força normativa é algo que, em certa medida, pode ser mesurado. Eu posso analisar a extensão, a diminuição ou o reforço, digamos assim, desse conceito na prática. Então, passagem do texto também bem relevante, né, em que ele diz que a força normativa da Constituição não reside tão somente na adaptação inteligente a uma dada realidade. Tá? Essa ideia de que a Constituição ela precisa se adaptar a uma realidade, de que o texto se adapta aos fatos. Isso tem um papel relevante no funcionamento do sistema constitucional. Mas, resta destaca que a Constituição jurídica logra converter-se ela mesma em força normativa, que se assenta na natureza singular do presente. Vejam, essa frase, ela parece um pouco misteriosa. Né? O que é a natureza singular do presente? É a ideia de que a Constituição ela precisa estar conectada com os valores socialmente estabelecidos na sociedade naquele momento, com as crenças sociais. Mas não de uma maneira em que a Constituição, digamos assim, seja submissa à crença das pessoas ou à opinião das pessoas, não. Mas uma ideia de que haja uma sintonia, né? De que as pessoas compartilhem os valores presentes na Constituição e que a Constituição contribua para efetivar valores sociais relacionados a concepções de justiça. Então, embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. E impor tarefas a pessoas que exercem o poder público. Então, pode-se afirmar que a Constituição vai se converter, né, evitando aqui a mesóclise, a Constituição vai se converter em força ativa se fizerem presentes na consciência geral, particularmente na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional. Essa frase também é muito interessante. Ó. Não só a vontade de poder, mas também a vontade de constituição. Então, se os players, né, se as grandes figuras que exercem uma função dentro do nosso sistema constitucional estiverem sendo guiadas apenas por uma vontade de poder, aí nós vamos, assim, nos encontrar numa dificuldade. Tá? Mas é necessário a gente identificar essa ideia de vontade de constituição. Né? O que significa ter vontade de constituição? Né? Significa ter assim um reconhecimento da necessidade da ordem constitucional, do valor da ordem constitucional e o reconhecimento da sua responsabilidade, né, em fazer valer e fazer concretizar a norma constitucional. Essa, de novo, é uma recapitulação, né? Isso
a gente já conversou semana passada sobre isso, então, pontuando aqui, né? Necessidade de uma ordem normativa forte, tá? A gente precisa entender isso. Se a gente não entende isso, não tem como a gente estabelecer essa ideia de força normativa da Constituição, né? Reconhecimento de que os fatos não bastam para a legitimação do governo. O governo não é um governo simplesmente baseado na força, ele precisa de uma legitimidade constitucional. A ideia de que a ordem constitucional requer a nossa participação. Existe um elemento participativo nessa teoria, nessa ideia de que nós temos um papel para fazer a Constituição ser concretizada. É uma espécie de dever. Então, esse é um apanhado geral do conceito de vontade de Constituição, está presente no força normativa. Tá? Então, agora eu vou introduzir para vocês o conceito de tópica. Né? Tópica é uma palavra muito antiga, vem do pensamento clássico, do grego topos, que se refere ao quê? Né? Onde que aparece essa palavra? Topografia. Né? Então se refere à ideia de lugar. Então, mas o que lugar pode ter a ver com o direito? Né? Eu já mencionei para vocês, a gente está explorando aqui, digamos assim, algumas inovações no campo da interpretação do direito, em comparação ao que a gente já conhecia antes, que era o método do positivismo jurídico. E o positivismo, ele é famoso por exigir da gente, né, uma desconexão, de certa maneira, né, da análise do aspecto jurídico da norma com elementos morais, políticos, sociais, históricos. De certa maneira, o positivismo ele enfatiza, né, essa separação entre os aspectos jurídico e moral, digamos assim, da atividade do jurista, ou pelo menos enfatiza a importância dessa separação. A tópica, como forma de pensamento jurídico, ela é algo assim que remete a algo muito antigo e ao mesmo tempo muito contemporâneo. Tá? Porque é muito antigo, né? Porque isso vem de formas muito clássicas, se pensar lá, desde Aristóteles, por exemplo, mas isso vem encontrando uma aplicação na prática jurídica contemporânea. E tudo isso gira em torno da ideia de que a interpretação ela nunca é feita apenas em termos abstratos. E ela também não faz sentido de ser feita pelos juristas, né, de maneira a priorística, de que uma interpretação jurídica ela está sempre conectada com algum problema real, com alguma situação de fato. Então a interpretação ela precisa ser situada. Então, começa a aparecer a ideia de lugar aqui, né? Nós precisamos situar a interpretação. Quer dizer, a Constituição permite isto ou aquilo? Não, peraí. O que nos provocou essa questão? É uma questão abstrata? Ou nós estamos respondendo a uma situação concreta? Quais são as especificidades dessa questão que está sendo colocada? Então, a tópica remete a esse olhar, a esse cuidado para com o contexto e para com a ideia de que a nossa interpretação ela só vai fazer sentido dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada situação. A gente não vai responder as questões de maneira geral. A gente vai estar sempre analisando situações concretas. Tá? Ainda que haja repercussões gerais das situações concretas, da forma como a gente julga. Então vamos analisar melhor isso. Uma outra forma de chamar isso é a ideia de método tópico problemático. Né? Então,
identificar a interpretação jurídica como uma espécie de solução de problemas. Tá? Então, toda interpretação, ela busca resolver um problema. Alguma coisa é permitido ou proibido, né, em tal situação, né, diante de tal coisa. Então, isso é um problema a ser resolvido. As premissas centrais desse método, né, se referem ao caráter prático da interpretação constitucional. Tá? Então, a gente vai interpretar a Constituição sempre tendo em vista uma dimensão prática. O governo, principalmente, vai fazer alguma coisa, vai deixar de fazer. Né? Se existe aí uma necessidade, uma demanda por serviço público, né? Se existe ou não um direito fundamental de acesso a um determinado bem ou serviço. Então, toda a discussão no campo constitucional sempre se refere a coisas concretas, a consequências no mundo real. Tá? Segundo ponto muito importante para se destacar, tá? Essa ideia do caráter aberto e fragmentário, ou ainda indeterminado, do texto constitucional. Então, são três formas distintas de encarar o problema, e aí diferentes autores vão aderir a diferentes graus, assim, do mesmo problema. Qual que é o problema? O fato de que o texto constitucional ele não tem um único significado. Um único significado pré-determinado. Não é porque existe uma Suprema Corte, ou um presidente, ou um legislador, ou alguém que faz uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Não existe uma autoridade que diga, pronto, acabou, é isto que significa a Constituição. Tá? Então, a gente não vai lançar mão da ideia de que vai surgir um soberano que diga o que a Constituição quer dizer. Tá? Essa é uma ideia do passado. Então, nós lidamos em uma sociedade de adultos, de uma sociedade complexa, com a ideia de que o significado do texto constitucional ele vai sempre permanecer em aberto, mesmo que haja uma decisão judicial, mesmo que haja um precedente, mesmo que ocorra assim um acordo sobre o seu significado, é da natureza do texto constitucional que algumas coisas permaneçam abertas, abertas inclusive à participação, né, a pressões, abertas a negociações formais e informais. Então, o texto constitucional ele tem essa característica e é da sua natureza. Tá? A gente pode querer lutar contra isto, mas a gente precisa reconhecer que isso é, digamos assim, algo muito presente na interpretação constitucional. Além disso, essa ideia de que o texto é fragmentário, tem diferentes elementos que muitas vezes não trabalham muito bem em conjunto. Às vezes, uma parte do texto puxa para uma direção, outro puxa para outra. Então, traz essa complexidade presente na nossa própria sociedade. Né? E essa ideia de indeterminação, né, que significa que a determinação do significado, ela se dá para aquele caso, para aquele contexto, para aquela situação. Então, significados determinados só em situações concretas. Em situações abstratas, o texto tem um significado indeterminado. Ele será determinado através da interpretação, mas a interpretação vai estar conectada com o concreto e não com o abstrato. Então, essa é a abordagem top. Terceiro elemento importante, o caráter plural e construtivo da interpretação constitucional. Tá? Interpretar não é descobrir a verdade que estava escondida dentro do texto. Não é isso. Interpretar significa ativamente, é uma atividade humana. Interpretar significa ativamente construir
a norma na realidade concreta. A norma não existe sem os seres humanos, né? Então, os seres humanos, ao interpretar a norma, estão dando realidade à norma. É um processo de realização do direito. Konrad Hesse, ele tem uma abordagem que a gente pode identificar como uma tópica moderada, né? Então, ele ainda tem, como eu já mencionei para vocês, né, um pé mais na tradição. Ele reconhece as influências do positivismo, e de outras correntes também. Ele não é muito assim radical nessa abordagem tópica. Ele acredita que a tópica tem um papel relevante na aplicação da interpretação constitucional. Então, a abordagem de Hesse destaca que a interpretação constitucional é determinante para a consolidação e preservação da força normativa da Constituição. Então, se a força normativa da Constituição tem a ver com o reiterado cumprimento do texto constitucional, então a interpretação é o instrumento pelo qual as pessoas fazem a Constituição se efetivar. Disso se extrai o chamado princípio da ótima concretização da norma. A ideia de que a Constituição ela precisa ser concretizada. Então, eu vou interpretar o texto constitucional diante de uma realidade concreta, me norteando, buscando que a máxima concretização da norma constitucional, a máxima efetividade. Então, eu vou tentar identificar o significado concreto, normativo. Eu vou tentar dar mais um exemplo daqui a pouco, né? Tentar trabalhar assim com alguma coisa que não se limite à literalidade da norma, que não utilize o espaço da interpretação para reduzir o papel da Constituição na sociedade, né? Mas utilizar o espaço da interpretação para fortalecer a Constituição. Vocês vão ver que na atividade interpretativa a gente consegue identificar isso. A gente consegue identificar quando que eu consigo usar a interpretação para fortalecer ou para enfraquecer o texto constitucional. Além disso, o intérprete deve correlacionar, tá? Vejam o que eu tinha mencionado antes sobre a sintonia, né? Deve correlacionar as ideias e os valores vigentes no momento, né? Então, aquela peculiar situação, aquela fotografia do momento, né? O intérprete deve correlacionar as ideias e os valores vigentes no momento com as proposições normativas da Constituição. A Constituição ela não vai ser assim subserviente à última moda, né? As opiniões que estão sendo veiculadas pela imprensa ou as últimas manifestações de um determinado grupo social. Não é isso. Então a Constituição não vai assim se, se dobrar a essas circunstâncias de maneira tão imediata. No entanto, o papel de intérprete é também um papel de alguém que precisa interpretar, ao mesmo tempo, o texto constitucional, mas também precisa interpretar a sociedade. A sociedade que dá base de realidade ao sistema constitucional. Então, como a Constituição ela precisa lidar com uma realidade, justamente porque o objetivo da interpretação é a sua concretização, se eu levo
a minha interpretação da Constituição para alguma coisa que vai em completa rota de colisão com as ideias e os valores vigentes na nossa sociedade, se a minha interpretação constitucional vai completamente contra aquilo que uma sociedade defende, acredita, aí eu não vou estar dando efetividade ao texto constitucional. Eu vou estar, digamos assim, aprofundando uma crise, né? Uma crise de efetividade da Constituição. Então é nesse sentido, né, de que o intérprete ele precisa ser capaz de harmonizar as propostas normativas com os valores vigentes, mas não que haja uma relação de hierarquia da sociedade sobre a Constituição. Não é isso. Então, esse é o tipo de ponto que a gente precisa ser muito cuidadoso, né, para não trazer a ideia de que mecanismos informais, né, como opinião pública, imprensa, digamos assim, protestos, manifestações, que são, que são assim, por sua natureza, né, contingentes, quer dizer, hoje podem estar dizendo uma coisa, amanhã uma coisa completamente diferente. Então, o tempo da política, né, isso é uma expressão que usa-se muito, né? O tempo da política é um, o tempo do judiciário é outro. Né? Então, às vezes, as opiniões das pessoas mudam igual a bolsa de valores, né? Sobe, desce, tem uma disparada para cá ou para lá, uma queda repentina, né? Mas isso é um jogo de crenças, de expectativas, de ideias. A Constituição ela precisa ter um lastro de maior estabilidade dentro de uma sociedade. Estabilidade que não pode ser completamente rígida. Estabilidade que dê espaço para alguma flexibilidade. Tá? Mas com o RDS é considerado um tópico moderado porque ele é mais favorável à estabilidade, do significado da Constituição. Tá? Não de completa flexibilidade. Então ele diz que é necessária uma moderação na interpretação do texto constitucional. Ele diz que a interpretação adequada deve ser capaz de concretizar o sentido de cada proposição da melhor forma possível. É uma aspiração, é uma postura, né, que ele está defendendo, considerando tanto as particularidades da situação na qual ela se aplica, quanto a finalidade da norma e sua vontade normativa. Então, a situação é o elemento, a principal condição, porque é quando se dá a interpretação. A interpretação ela sempre se dá diante de uma situação particular. Mas a interpretação não pode se dar somente tendo em vista a situação particular. Vamos levar em consideração a situação particular, mas também a finalidade da norma, também a vontade normativa presente aí na ideia de Constituição, né? A ideia de força normativa da Constituição. Então a gente vai lidar com o particular, mas com uma preocupação acerca dos rumos gerais, de onde aquela interpretação particular vai nos levar em termos de efetividade da Constituição. Então vejam, o sentido da proposição jurídica estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite de qualquer mutação normativa. Mutação constitucional também é um tema bem assim controverso, né, dá bastante pano para manga, que fica para não só para outra aula, mas para outra disciplina. Mas essa frase é bastante relevante no sentido de nos lembrar, né, daquela lição do positivismo, né, de que a gente tem que ser capaz de identificar a proposição normativa. Qual que é a hipótese de incidência? Qual que é a sanção? Do que nós estamos falando? Né? Qual que é o conteúdo jurídico aqui presente nessa norma? Então,
nós vamos levar em consideração a ideia de moldura da norma. Essa moldura, ela estabelece limites, tá? Até onde a interpretação pode ir e onde ela não pode ultrapassar. Mas é dentro desse espaço, é dentro dessa moldura que Hesse adiciona, né, o papel da tópica, né, o papel de se pensar a força normativa da Constituição como alguma coisa que deve conduzir, deve conduzir o intérprete, né, dentro dessa moldura. A moldura normativa ela já estabeleceu certos limites. Então, o intérprete ele precisa carregar consigo, né, então ele tem que ter uma certa postura, ele tem que ter um certo conjunto de valores que ele adere, tá, com a ideia de ordem constitucional como um valor. Estabilidade e flexibilidade são dois elementos, como eu mencionei, né? A Constituição não pode ser completamente flexível, ir de um lado para o outro, completamente a força dos ventos, mas também não pode ser completamente rígida a ponto de não estar suscetível a nenhum tipo de mudança. Então, essas duas forças elas precisam se complementar, né? O intérprete também precisa trabalhar a partir das suas próprias impressões a respeito do texto, né? Isso é uma condição que a gente precisa reconhecer. Não dá para fechar os olhos para isso. Isso significa dizer que sempre existe um certo viés, até mesmo cognitivo. A gente lê o texto constitucional a partir de uma certa posição, a partir de uma certa perspectiva. Mas, além de existir essa nossa perspectiva, né, subjetiva também, a gente analisa uma realidade de um caso concreto. Então, a interpretação constitucional na prática, ela não é uma conversa despretensiosa entre duas pessoas, né? Ela é, assim, o exercício da jurisdição estatal. Então, intérpretes estão ali diante de um caso concreto. Agora, para escapar dessa ideia de que tudo se relaciona ao caso concreto, isso poderia gerar o risco do chamado casuísmo, né? Que é a ideia de ir resolvendo problemas um a um, sem pensar na coerência do todo, né, da ordem constitucional como um sistema coerente. Então, para evitar esse casuísmo, é preciso analisar os casos concretos, mas seguindo princípios gerais de interpretação constitucional, né? A ideia de que você vai, a cada caso, conectar aquele caso concreto com valores e com princípios que se aplicam a uma generalidade de casos, não somente aqueles. Então, é de novo a ideia de harmonização do particular com o geral. Tá? Mas o que provoca a atividade interpretativa é o particular. É um caso concreto, é alguma situação nova, algum problema que precisa ser resolvido. Vale destacar aqui, então, né, isso serve para hermenêutica de maneira geral, né, especialmente na sua versão pós-positivista, três pressupostos da tarefa interpretativa. O pressuposto subjetivo da tarefa criativa do direito por parte do intérprete, quando ele se põe a extrair o sentido do texto, né, tentar encontrar, digamos assim, significado naquela norma, né, olhando para a Constituição, mas trazendo consigo as suas preconcepções. Né? Então, quando a gente estuda, lê o texto constitucional, quando a gente atua no mundo do direito, a gente leva as nossas preconcepções, que estão relacionadas ao nosso ensino,
estão relacionadas aos nossos valores, até mesmo à nossa formação jurídica. Então, de certa maneira, essa formação, né, do nosso curso aqui, talvez faça parte lá no futuro desse conjunto de preconcepções. Então, veja aí também o papel da educação, o papel do ensino, o papel da formação para o funcionamento do sistema constitucional. Tá? Então, também nós temos, estamos sentindo muitas vezes efeitos no âmbito do nosso sistema constitucional de uma crise no ensino jurídico também, né? Que vem sofrendo muito nessas últimas décadas. Tá? Segundo pressuposto que vale a pena destacar, depois desse pressuposto subjetivo, né, do intérprete, pressuposto objetivo do contexto, onde que a gente se encontra. É o contexto que leva o intérprete a realizar uma mediação entre o caso concreto e o texto constitucional. É o problema que surgiu no mundo real que nos leva a discutir a interpretação constitucional. E esse problema real é algo externo, objetivo, que demanda uma resposta, não é alguma coisa que depende assim inteiramente da nossa subjetividade, da nossa perspectiva. Terceiro elemento aqui, o pressuposto da relação entre texto e contexto, com a mediação criadora do intérprete, transformando a interpretação num movimento de ir e vir. Isso é mais uma frase assim de efeito, digamos assim, outra dessas frases misteriosas que aparecem na teoria do direito, e que se refere à ideia de círculo hermenêutico. Tá? Hermenêutica como uma atividade humana, interpretativa. Eu interpreto, tu interpretas, nós interpretamos. Tá? E essa relação de interpretação, ela nunca é unilateral. Eu estou falando alguma coisa aqui. Não faz nenhum sentido eu estar falando aqui sozinho. Por mais que num mundo concreto eu esteja num quarto sozinho falando para uma câmera. Mas esse ato de comunicação, ainda que meio que de forma imaginária, mas ele só se realiza de fato quando tem alguém ouvindo. Quando essas palavras que eu estou proferindo causam alguma coisa, ressoam aqui dentro da cabeça de alguém que eu nem sei quem é, que vai estar ouvindo isso que eu estou falando. O que significa dizer que o ato de interpretação ele é sempre uma relação humana. A gente vai construindo um significado, mesmo que essa relação humana acabe tendo uma dimensão impessoal. A gente nem sabe quais vão ser todos os intérpretes da Constituição, quais vão ser todos os impactados pela interpretação constitucional. Ainda assim, essa é uma relação humana, laços entre as pessoas. E a interpretação anterior vai condicionando a interpretação posterior. Essa é uma atividade que não tem um fim, não tem um fim determinado, não tem uma hora que para a interpretação, pronto, acabou. É um círculo, é um movimento, é uma atividade humana contínua. Então, o texto constitucional está continuamente sendo interpretado. O nosso papel, digamos assim, é fazer parte, digamos assim, ser um elo dessa corrente, ser assim participantes dessa conversa que começou há décadas atrás e vai continuar décadas no futuro. Resumidamente aqui, lembrando, né, a interpretação constitucional não deve ser vista apenas como exercício de um poder. A gente foca muito na dimensão política,
ministro Alexandre de Moraes fez isso, ministro Barroso fez aquilo, eles estão, um pediu vistas, então está segurando um processo, e aí conversou com o tal ministro, e aí o que vai acontecer? Vamos ver o noticiário. A gente exalta muito essa dimensão do poder político, de fato, que as cortes têm, por exemplo, que a jurisdição constitucional exerce. Porém, por mais que exista essa realidade política e que ela seja importante de ser analisada, tá? A atividade interpretativa ela exige uma certa compreensão de um dever. Tá? Acho que o poder não está desassociado de um dever, de que, na verdade, ele é a expressão fundamentalmente de um dever, o dever do intérprete de fazer cumprir a norma, fazer cumprir a Constituição. E, além disso, é o reconhecimento da tarefa a ser cumprida. A Constituição é uma tarefa a ser cumprida, a efetivação da Constituição na realidade social é justamente o objetivo da interpretação. Você não interpreta a Constituição, não interpreta a Constituição apenas pelo prazer de interpretá-la, né? Isso não é um ato meramente acadêmico, a interpretação constitucional ela precisa estar conectada com a efetivação da Constituição. Então, Hesse conecta, digamos assim, né, o papel do intérprete com o papel do constitucionalista, daquela pessoa que tem que defender a Constituição, tá? Não reduzir o seu espaço dentro da realidade social. Eu prometi um exemplo, assim, eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto de dialogar com os alunos, a gente criar uma provocação. Assim, vamos pensar a aplicação dessa noção de força normativa da Constituição, a interpretação de um texto constitucional. Então, vejam, a gente aprendeu, né, que a interpretação do texto constitucional ela não se dá em abstrato apenas. Ela precisa partir de alguma realidade, de algum caso, de alguma situação problema. Então, vamos analisar uma situação problema. Nós temos um presidente da República, num determinado contexto, num determinado momento, com apoio parlamentar, né, com maioria no Congresso, no Senado, na Câmara, que está propondo uma emenda constitucional. Então, vamos analisar uma proposta de emenda à Constituição que altere o mandato do presidente da República, que hoje nós sabemos é de 4 anos, para 12 anos, mantendo a possibilidade de reeleição por uma única vez. Então, vejam, não vamos pensar essa proposta. Uma proposta de emenda à Constituição que aumente o mandato do presidente da República para 12 anos. Não é algo assim completamente impensável, né? Então, se a gente olhar para, por exemplo, acho que a chanceler alemã, Angela Merkel, ficou assim, mais ou menos esse período de tempo, bastante tempo como chanceler, né? Apesar de ser um cargo diferente de presidente. A gente está mais acostumado com presidentes que acabam ficando 8 anos, né, direto, por conta da reeleição. Nessa emenda constitucional proposta, digamos assim, claro, é imaginária, né, mas vamos considerar se ela estivesse sendo proposta. Poderia, inclusive, gerar uma situação de um mandato presidencial, reeleição, 24 anos, direto, com o presidente da República. Isto
É expressamente proibido pelo texto constitucional uma proposta como essa, se for aprovada pelos senadores, pelos deputados, né, em 2 turnos, a Câmara, do Senado, com maioria de 2 terços. É, isso seria uma 3/5, na verdade, mas isso seria uma emenda constitucional inconstitucional. Vamos analisar, digamos assim, a moldura da norma, né? Direito positivo. Tá? O artigo 60 da Constituição, ele regula o processo de emendas constitucionais. Então, a gente sempre parte do aspecto formal da norma para avaliar a sua legalidade, a sua constitucionalidade. Tá? E o parágrafo 4º, ele diz o seguinte, né, não deverá, né, não será objeto de deliberação, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Tendente a abolir é uma frase bem importante. 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto secreto, direto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. E 4. Os direitos e garantias individuais. Não está escrito que não se pode mudar o mandato do presidente da República. De 4 para 5, 6, 7, 8, 10, 20. Não está escrito em lugar nenhum. Inclusive, nós já tivemos uma mudança relevante. Né? A Constituição previa 5 anos, sem reeleição, aí foi feita uma PEC para a reeleição, com redução para 4 anos. Então, aqueles que acreditam, né, que a interpretação positiva da norma ela deve estar centrada na literalidade do texto e deve deixar mais ampla margem para o poder político, poderia claramente afirmar que não há uma proibição expressa. A Constituição não diz literalmente que deve existir, que não se pode mudar através de emenda constitucional o, a extensão do mandato do presidente da República. Mas vamos pensar um caso mais extremo. Se de 4 anos, uma proposta de emenda à Constituição mudasse para 40 anos. Para a gente entender, assim, né, os limites da interpretação, qual que é a moldura da norma, como que a gente vê o que é plausível e o que não é. Né? Haveria uma ofensa, digamos assim, a esses princípios constitucionais, né? E aqui nós estamos falando das chamadas cláusulas pétreas. 40 anos certamente seria algo demais, né? Certamente haveria uma violação do quê? Olhando para esses 4 incisos, o que chama a atenção? O voto periódico. Mas veja, não é professor, né? Periódico, até o cometa Harley também é periódico, ele aparece a cada, sei lá, 72 anos. Não sei, estou chutando. Né? Até periódico. De 100 em 100 anos ocorre uma erupção de um vulcão lá na Indonésia. É periódico. Então, a palavra, a interpretação literal,
ela permite uma ampla margem de manobra ao poder político. Mas, se a gente aceitar uma interpretação literal que permita essa ampla margem, a gente vai estar reforçando o papel da Constituição na nossa sociedade, ou a gente vai estar diminuindo a importância da Constituição? A gente vai estar dando maior efetividade à Constituição ou reduzindo a sua efetividade? Então, nesse sentido, de que o significado das palavras aqui, o voto periódico, né, tendente a abolir, isso precisa ser levado a sério. A gente não pode dizer assim, existe um espaço aqui para argumentar, e, portanto, eu vou defender, né, a vontade de poder. Vejam como a gente consegue identificar quando que uma interpretação jurídica pode estar sendo abusiva, pode estar sendo, assim, de fato, maliciosa, mesmo no âmbito constitucional. Mesmo quando as palavras, num sentido literal, abram espaço para isso. Mas veja, a gente tem que lembrar lá atrás que eu disse para vocês, o texto constitucional, ele é sempre aberto. Então a gente tem que já entrar com essa ideia de que existe abertura, mas é o papel do intérprete o quê? Determinar o sentido concreto do texto constitucional. Então, voltando para a questão, não 40, mas 12 anos, com a possibilidade de reeleição, vamos pensar em termos concretos, talvez até 24 anos com o mesmo presidente. Isto pode ser, né, uma emenda tendente a abolir o voto periódico? Sim. Então, a gente estaria aqui reduzindo, né, a força normativa da Constituição em nossa sociedade, se a gente aceitasse uma emenda à Constituição que aumentasse sobremaneira o mandato do presidente da República, mesmo se essa emenda fosse aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. Né? Então, aqui a gente consegue identificar, professor, e se fosse, em vez de 12 anos, 6? E agora? 6, aí talvez uma reeleição, 12 anos, já não parece tão dramático assim. Mas, eu disse para vocês o seguinte, a interpretação constitucional, ela sempre se dá do ponto de vista concreto, topos, o lugar, qual que é a situação. Portanto, eu não tenho como dar a resposta fechada e final e dizer assim, não, realmente, uma proposta de emenda à Constituição que propõe aumentar para 5 anos ou para 6 anos o mandato presidencial certamente seria inconstitucional. Eu não tenho como afirmar isso a priori. É necessário olhar o contexto. Tá? Qual que é o contexto dessa proposta de emenda à Constituição? É um momento em que há, né, uma grande transferência de recursos do governo federal para deputados, senadores aprovarem emendas, redistribuírem dinheiro para suas regiões, com suspeita de desvios. É um momento eleitoral, é um momento de crise, é um momento de um debate amplo, aberto e democrático sobre a função do presidente no nosso sistema político. Qual que é o contexto? Qual que é a situação? E aí esse contexto vai ser relevante para a gente saber se alguma coisa vai ser constitucional ou não. Não somente o texto, não somente a literalidade, não somente o sistema
normativo abstratamente. Tá? Mas o contexto importa, a situação importa. Isso quer dizer que se for a resposta pode ser positiva, e se for outro, a resposta pode ser negativa? Bom, talvez o contexto não vá levar a situações tão radicalmente opostas, mas o contexto é a pré-condição para a interpretação. Então a gente só vai saber na hora em que realmente se deflagrar a situação. Academicamente, né, então o que nós temos a aprender é pensar o estudo da teoria sempre conectando a teoria a uma interpretação que leve em consideração problemas jurídicos, situações concretas e que reforcem a nossa capacidade de usar ferramentas, usar métodos, usar instrumentos, as teorias, para resolver problemas, para encontrar soluções para essas questões. Então, ficamos por aqui, né? Esse foi o meu resumo, né? A minha síntese, os meus principais destaques sobre a teoria de Hess, a sua contribuição à interpretação. Desejo a vocês todo o sucesso nessa final de etapa, conclusão de um curso, início de uma nova jornada. Tá? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.